quarta aula de uma sequência. Ok? E o caso que nós vamos estudar é justamente esse aqui, ó, com 30 graus. Ok? Eu vou fazer um disparo, velocidade inicial 20, sem atrito dessa vez. Lento, só para a gente acompanhar, e vou fazer um disparo. Eu queria que vocês prestassem atenção, ou seja, eu falei da teoria, tudo, mas gostaria que vocês prestassem atenção, ó, nas direções. Olha só, à medida que ele vai subindo, o vetor vertical de cima, o verdinho, vai diminuindo, olha só. Ele vai só reduzindo o tamanho. E o da horizontal, vamos aumentar os espaços, e da horizontal não muda absolutamente nada, ok? E isso até o final. Aí quando chega lá, ó, do outro lado, é o contrário, observe bem. Quem aqui vai indo, zerou no ponto mais alto e depois começa a aumentar no sentido contrário. Então, se fizer diversos disparos aqui, a gente percebe isso, ok? Bem, o que nós vamos fazer hoje, então, será esse caso aí que nós vamos resolver, ok? Bem, aqui com velocidade inicial 20, ângulo 30, se eu precisar do meu seno e cosseno está aqui. Então qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer aqui? Bem, calcular as velocidades. Então tem uma velocidade aqui, né, nessa direção, ok? Nessa direção aqui, que é responsável pelo alcance, que é o meu Vx, né? É o meu Vx. E aqui, nessa direção aqui, como já foi falado na teoria, tem, né, vamos melhorar aqui, tem uma outra velocidade, que é a velocidade que é a Vy, ok? Saindo daqui é minha Vy, tá aqui, minha Vy é responsável pela altura e pelo tempo também. Então essa daqui, Vx, é responsável pelo alcance e essa daqui é responsável pela altura. Então vamos lá, a primeira coisa aqui é o que? É calcular as componentes. Por quê? Porque essa velocidade aqui, ó, que foi dada, que é bem aqui, que está na resultante, não foi uma cor muito feliz, né? Aí essa velocidade aqui, ó, com que vai sair de dentro do canhão mesmo, que é essa velocidade que eu estou chamando de inicial aqui, que é 20 metros por segundo, galera. Então, bem, mas essa velocidade serve para quê, afinal de contas? Essa velocidade, que é 20 metros por segundo, na verdade, ela só tem um objetivo, ou melhor, dois. De descobrir quem que é meu Vy, eu preciso dela, né? É ela, a Vx na verdade é uma componente aqui, esse ângulo aqui que é o de 30, esse aqui é o que está oposto ao ângulo. Então aqui, para calcular o Vy, como ele está separado do ângulo que já foi dito em outras aulas, ele vai ser o seno, de 30 graus, porque está separado, ok? Tranquilos? Então é isso aí. E outra coisa seria esse aqui, ó, o Vx, que é velocidade inicial vezes o cosseno, porque ele está adjacente ao ângulo, ele está aqui grudado ao ângulo aqui, ok? Então, se eu for calcular os dois, depois eu vou ver para que servem essas velocidades. Quer dizer, já falei, né? Comentei aqui, Vy, altura, Vx, alcance. Então, Vy seria 20, né, vezes seno de 30, que é meio. Ótimo. Então está aqui, minha velocidade y é 20 metros por segundo, ou seja, a minha velocidade y aqui ela começa com 10 metros por segundo. E no ponto mais alto, né, é muito importante lembrar isso, no ponto mais alto, como ela é a velocidade que sofre aceleração, ela é zero, ok? Beleza, e a velocidade aqui, a minha velocidade Vx, né, ela vai ser os 20, que multiplica cosseno de 30, aproximadamente 0,86, ok? Bem, isso aqui vai dar quanto? 17,2 metros por segundo. Essa é uma velocidade que é a Vx,
x, e essa Vx, não interessa onde você analisar aqui, ela sempre vai ser esse valor, 7,2 metros por segundo ao quadrado. Ótimo. Então já tenho as duas velocidades. Eu tenho Vy, que é igual a 10 metros por segundo, e tenho Vx, ok? Que melhorar isso aqui um pouquinho, e tenho Vx, que é a minha velocidade horizontal. Então está aqui, que é os 17,2 metros por segundo, ok? Então, vou destacar aqui essas duas velocidades aqui. Eu vou precisar de mais dessas velocidades, ok? Bem, a primeira eu vou precisar para quê? Né? A primeira é para descobrir qual é o tempo gasto. Qual foi o tempo de subida, certo? Qual foi o tempo de subida? Então, para descobrir quem foi o tempo, eu vou precisar dessa velocidade, ok? Como? Bem, altura eu não tenho, então vou ter que recorrer à equaçãozinha que me fala que a velocidade, agora eu não uso mais essa velocidade aqui, ó, mais não, ó, 20, ela só serviu para isso, achar Vx e Vy. Então agora eu vou pegar essa minha velocidade y, eu vou pegar a y inicial, se eu considerar que está subindo, né, vou considerar que está subindo, saindo do chão, então o movimento é retardado, aceleração vezes o tempo. Então aqui minha velocidade final vai ser aquele ponto mais alto lá que é 0. E a inicial, que são os 10, vai ficar 10, que é a minha velocidade y inicial, 10 vezes tempo, ok? Ótimo. Então o meu tempo aqui vai ser um tempo de subida de 1 segundo, ok? Esse foi o meu tempo, vai dar 10 dividido por 10, esse foi o meu tempo de subida. Agora dá para me calcular minha altura. Para calcular a altura, ok? Basta fazer o quê? Equaçãozinha da altura lá, que é o g t ao quadrado, que eu já achei que é 1, sobre 2. Então, a minha altura aqui vai ser o g, que é 10, vezes o tempo ao quadrado, que é 1, ok? Dividido por 2. Certinho? Certinho. Ótimo. Então aqui vai ficar h, que é igual a 5 metros. Essa daqui é a minha altura, ok? Altura. Então, se eu for numerar aqui, meu primeiro passo é calcular as componentes, ok? Meu terceiro passo é achar o tempo. E meu quarto passo seria talvez achar minha altura. E o quinto e último passo seria justamente achar o alcance, que depende exclusivamente da velocidade x. Então, no lugar da minha distância, eu vou colocar alcance aqui, né, que é a minha distância horizontal, sobre o tempo. Só que agora tem uma atenção aqui para o tempo. Tempo de subida. Foi um tempo de subida aqui, foi de 1 segundo. Mas para voltar, é mais 1 segundo. Então, não posso esquecer que o meu tempo aqui vai ser 2 segundos. Então, minha velocidade x é 17,2, meu alcance, e meu tempo vai ser 2 segundos. Então, meu alcance aqui vai ser de quanto? Vai ser um alcance de 34,4 metros, ok? Bem, vamos ver se o professor está certo? Para saber se o professor está certo, a gente corre lá no simulador de novo, né? Corre no simulador, ok? Corre no simulador, 30, velocidade inicial 20, e tem um disparo aqui, né? Vamos lá, disparar de novo. E eu corro aqui, pego a minha trena, tá aqui minha trena, e puxo até o pontozinho lá que ele caiu. Aproximadamente 34,99. Por que não bateu certinho? Porque eu usei 10 metros por segundo ao quadrado na aceleração e ele usou apenas 9,81, 9,82, que é o padrão. Beleza? Tranquilos? Então é isso aí, gente. Acabou, teve dúvida, volta, dá uma olhadinha aí. Bem, o nosso próximo resultado aí seria o seguinte.
eu vou pegar um ângulo diferente, ok? Vou pegar um ângulo diferente. Vou pegar um ângulozinho diferente, vou pegar o de 45. Vou pegar o de 45. Para ver o que dá. O raciocínio é absolutamente o mesmo, tá? O raciocínio é absolutamente o mesmo. Só na hora de decompor aí que vai mudar um pouco os resultados, né? No caso. Então tá aqui a nova situação, 45, tá aqui o seno e cosseno, velocidade inicial é a mesma e uma coisa interessante que é isso aqui, ó, o alcance. O alcance é máximo quando o ângulo é de 45. Então eu vou voltar rapidinho lá no meu simulador e vou mudar o ângulo. Vou corrigir aqui, vou mudar o ângulo. Quero um ângulo de 45, vou manter a velocidade e vou disparar, ok? É isso aqui que eu vou fazer. O comportamento é o mesmo, questão das componentes, né? Quem está variando e tal. Agora eu vou calcular esse novo alcance. Tá vendo que até sumiu da tela ali o meu alcance. Bem, vamos lá então. Meu alcance é o alcance máximo. Nós vamos entender exatamente o porquê disso. Então, o ângulo é de 45. Observe que o primeiro passo é decompor. A decomposição aqui, tá? Tanto o seno quanto o cosseno têm o mesmo valor, né? Aproximadamente, se eu for trabalhar com decimais, 0,71. Então, vamos lá. Minha velocidade vertical responsável pelo tempo e pela altura. Por que é responsável pelo tempo? Aí, tivesse gravidade, hein? Ninguém puxasse esse negócio para baixo, esse negócio ia embora a vida toda, hein? Então, beleza. E a minha velocidade na horizontal, que é a minha Vx, é responsável, porque se não fosse a velocidade na horizontal, ele chegaria aqui um dia? Nunca, né? Então, é responsável pelo meu alcance. Ok? Tá aí, meu alcance. Então, mãos à obra. Primeira coisa, decompor os vetores. Só que vocês viram que tanto o meu seno, né, e o meu cosseno são iguais. Então, seria a velocidade inicial, que é 20, vezes o, aqui no caso, tá encostado no ângulo, perdão. O x é cosseno, só que de 45, ok? E aqui seria o seno de 45. Porém, essas duas velocidades aqui são iguais, porque seno e cosseno são iguais. Então, eu vou fazer uma conta só, velocidade inicial 20 vezes 0,71. Minha velocidade, tanto horizontal quanto vertical, vai dar o quê? 14,2 metros por segundo. Então, tá aqui, galera, tá aqui já a minha velocidade. Vou calcular o tempo, né? Vou manter meu raciocínio aqui, vou calcular o tempo. Para calcular o tempo, minha velocidade y final é igual a inicial, a y inicial. Se eu for considerar que está subindo, negativo e g. Então tá aí. Minha velocidade final, então, y seria zero, porque corresponde a esse ponto aqui, que é o ponto mais alto. Essa é a minha velocidade vertical, hein? Porque minha velocidade horizontal, ela é sempre constante. E nesse caso aqui, né, ela seria o 14,2 do início ao fim da trajetória. Então aqui, voltando ao meu raciocínio, seria velocidade y inicial, é aquela que eu calculei, 14,2, menos a aceleração que é 10 sobre vezes tempo, né? Perdão. Então aqui vai ficar o quê? T, que é o meu tempo de subida apenas, vai ficar o 14,2 dividido por 10. Então, o meu tempo vai ficar 1,42. Só que esse aqui é o tempo só de subida. Não posso esquecer disso não, tá? É meu tempo só de
subida. Pronto, agora está fácil de ir para o próximo, que é calcular a minha altura. Né? Minha altura só estava dependendo do tempo, né? Porque o g eu já sei, tempo ao quadrado sobre 2. Então eu vou atrás da minha altura. Minha altura aqui vai ficar igual ao g, que é 10, vezes meu tempo de subida apenas ao quadrado sobre 2. Então essa alturazinha aqui vai ficar 5 que multiplica 1,42 ao quadrado. 1,42 ao quadrado é raiz de 2, né? 1,42 é raiz de 2. Então isso aí ao quadrado vai dar exatamente 10, né? Fazendo minha continha aí vai dar 10, ok? Então, aproximadamente, né? Arredondando aí, vai dar, vamos considerar 10 mesmo. Então tá aí, 10 metros. Então essa é a minha altura, ok? 10 metros, minha alturazinha aqui. Agora só tá faltando o quê? O alcance. E o alcance, e meu alcance, simplificando aqui, né? Porque velocidade aqui, o que é velocidade? Essa velocidade horizontal aqui, ela é a distância horizontal dividido por tempo. A diferença é que eu estou chamando essa distância horizontal aqui, ó, de alcance. Então, alcance vai ser a multiplicação desses dois aqui, que é a velocidade Vx vezes o meu tempo, que é a minha velocidade Vx, que é o mesmo valor, 14,2, ok? Vezes o tempo. Só que tempo é esse, cara? É o tempo, esse aqui é o tempo só de subida, ok? É o tempo só de subida. Então, eu vou multiplicar por 2, ok? Vou multiplicar por 2. Esse 2 aqui é por quê? Porque é tanto o tempo de subida quanto de descida. Né? Então, é velocidade e 2 vezes o tempo, que foi 1,42, ok? Então, eu vou ficar aí com 14,2, não é isso? Vezes 2, vezes o meu tempo, ok? Que vai dar 40. Então, o meu alcance vai dar 40, e uns quebrados, né? 32 metros. Então, aqui está o meu alcance. Então, galera, é sempre assim. Primeiro passo, calcular as componentes, ok? Está aqui, primeiro e segundo passo, calcular as componentes. Achei, nesse caso, sempre vão ser iguais, porque o ângulo é de 45, se você observar aqui. Terceiro, eu tenho que achar o tempo, senão não chego em lugar nenhum, né? Quarto, minha altura, né? Pode ser minha altura. E quinto, geralmente o último aí, é o meu alcance. Beleza, galera? Então, veja bem. Vamos lá agora no simulador ver se deu tudo certo. 45, velocidade inicial, alcance. O problema é que aqui é difícil estimar qual vai ser o alcance, porque fugiu um pouquinho a tela. Mas se a gente observar e ir no máximo aqui, ó, né, no máximo, ou melhor, usar a trena indo no máximo aqui, ó, já deu 35 aproximadamente, né? Faltando mais um pouquinho ali para acabar de chegar no... Deixa eu ver se dá para melhorar isso aqui um pouquinho. Não dá não, né? É a resolução do programa mesmo. Bem, então, agora é hora da revisão, beleza? Então, vamos revisar isso aqui rapidinho, porque agora fecha o conteúdo, ok? Bem,
Então, vocês observarem aí, esse aqui, relembrando, essa aqui é a situação em que nós temos uma altura máxima, que foi com ângulo de 60 graus. O raciocínio é sempre o mesmo, procedimentos são sempre os mesmos, aqueles 5 passos, ok? Mas esse aí foi o. Geralmente a gente cobra 60, 30 e 45. Esse aí é de altura máxima. Por quê? Porque a componente maior é justamente essa da vertical. Porque o ângulo de 60, se formos recorrer à tabela, o seno de 60 é o maior, ok? Então o seno que está do lado de cá é o maior. Então ele vai alcançar vai atingir uma altura, desculpa a palavra, vai atingir uma altura maior, ok? Então, essa imagem é essencial. Você ter bem claro que tudo que acontece na vertical está relacionado ao movimento uniformemente variado e as equações utilizadas são essas aqui. Vocês viram que eu usei muito essa daqui de velocidade vertical. Cuidado para não confundir quando eu falar de velocidade inicial, ok? Essa daqui é a inicial, mas é a vertical, ok? E esse termo aqui eu sempre simplifico ele porque eu não preciso desse aqui, porque minha velocidade inicial é sempre zero, ou eu a considero. Eu sempre considero saindo do ponto mais alto, alguma coisa desse tipo, ok? Essas velocidades que eu estou falando aqui são todas verticais, ok? No momento do disparo, o que nós temos, na verdade, é uma velocidade y inicial, que é a velocidade inicial, que é dada no enunciado, que geralmente é aquele valor lá que nós acabamos de resolver, que é 20, vezes o seno. Aí tem o V0, simplesmente o V0 é a velocidade inicial do enunciado. E o VY0 é a componente da velocidade inicial. É uma parte, esse VY0 aqui é uma parte desse V0 aqui, ok? Desse V0 aqui de baixo. E aqui, né, é o que acontece na horizontal. O que acontece na horizontal? É o movimento uniformemente, né? Um movimento uniforme, né? A única equação que eu tenho aqui é a equação do alcance, é a única fórmula que eu tenho. E esse V aqui é o Vx, a velocidade horizontal, ok? Vy é igual a cosseno, porque geralmente o Vy é o que está grudado no ângulo aqui, beleza? Então, determinar a altura, determinar o tempo e determinar o alcance. Basicamente são meus três objetivos. Só que antes de fazer qualquer um desses três, eu tenho que antes o que? Decompor os vetores, ok? Não esqueça disso. Então, se eu escolho um ângulo aí de 30 graus, né, como foi o que eu fiz lá, a primeira coisa que eu faço é o quê? Bem, para determinar o tempo, né, eu tenho que decompor os vetores, determinar a componente y, para que eu ache o tempo, está aqui, ok? Peguei um exemplo qualquer aqui, com velocidade inicial 15. Vocês estão vendo aqui, Vy é igual a velocidade 15 vezes o seno de Vy. Aqui está sempre sendo o seno, perceber? Porque eu sempre estou colocando um ângulo junto com a horizontal. Então, eu peguei aqui a velocidade inicial, que é 15, só para dar mais um exemplo, e servir de revisão, vezes meio, está aqui a velocidade y. Essa daqui é responsável por achar o tempo. E se eu achar o tempo, eu acho tudo, tá ok? O segundo passo, eu diria assim, seria calcular esse tempo de subida ou de descida, né? Eu vou considerar que a velocidade final, que é no ponto mais alto, seja zero e que a inicial seja justamente essa que eu acabei de calcular. 7,5 menos 10, que é a aceleração da gravidade, vezes o tempo. Então, eu vou achar um 7,5 dividido por 10, um 0,75 segundos, que seria o tempo de subida apenas, ou de descida, ok? Terceiro passo, calcular a altura. Agora eu estou pensando só na vertical. Veja bem, estou pensando só na vertical. Então, imagine agora a altura, determinar a altura. O que estava faltando aqui era só o tempo. Então, vai ficar a aceleração, que é 10 vezes 0,75 ao quadrado, dividido por 2. Resolvendo essas contas todas, eu vou achar que a altura é de 2,81. Esse aqui é o ângulo de 30, o de menor altura. Menor altura que é atingida. Por que atinge a menor altura? Porque quem é responsável pela altura? O V de y. E V de y é a velocidade que é dada no enunciado, a velocidade de lançamento do projétil, vezes o seno de 30. Seno de 30 é meio, é o menor seno que tem aqui, ok? De 30, 60 e 45. Então é o menor, ok? Então, naturalmente a altura vai ser a menor.
E o alcance um pouquinho menor, mas vai perder por 45, que é o maior alcance de todos. E fica faltando então, na direção horizontal, determinar exatamente a componente, perdão, está errado aqui, né? Aqui é x, certo? Determinar a componente x. Então, o raciocínio restante aqui está corretíssimo. Vx é igual a V0, que é cosseno de 30 graus, tá? Não é de 300, então deve ter perder a formatação aqui, ok? E aí, calculando, eu achei a velocidade Vx de 13 metros por segundo, ok? Então, corrigindo, é a componente x, e aqui é 30 graus, como está aqui em cima, ok? Beleza, aí eu aproximei aqui de 13 e joguei essa velocidade para calcular a distância horizontal, que é o alcance. Então, o meu alcance, na verdade, a minha velocidade x vezes o tempo. A velocidade eu aproximei de 13. Esse 2 você sabe que é porque aquele tempo que eu achei antes era o tempo só de subida ou só de descida, ok? Então, tá aqui, deu 19,5. Esse foi meu alcance, beleza? Só para dar uma revisão. Agora imagine só um ângulo de 45. Um ângulo de 45, como foi feito, vou seguir o mesmo padrão. Primeira coisa, eu vou descobrir a velocidade y, vou calcular o tempo de subida ou de descida e vou calcular a altura, ok? Então, nesse caso de 45, tanto o seno quanto o cosseno, nós vamos ver isso, tem o mesmo valor, ok? Então, foi o que eu fiz, peguei o VY, seno, porque ele está separado do ângulo, está do lado de cá, quem está grudado no ângulo é a pistazinha aqui, tá vendo que é horizontal. Ficou 15 vezes 0,71, que deu essa velocidade y, 10,65. Eu utilizei para saber o tempo de subida ou de descida. Joguei aqui, ficou 0, que é a velocidade final, no ponto mais alto, tá vendo que ela vai zerando, à medida que vai subindo, vai zerando. 0, que é igual a 10,65, foi a velocidade com que ela saiu aqui no início, menos 10, menos porque é retardado, então ficou tempo, basta dividir esse 10,65 por 10, fechou o tempo, esse é o tempo só de subida, determinei a altura com ele, ó. No lugar de g eu joguei o 10, tempo, é que eu acabei de achar o quadrado, dividir por 2, fazendo essa continha toda, achei uma altura de 5,32, ele não vai subir muito, né? Como o de 60, mas vai ter, na verdade, um alcance muito grande. Porque aqui eu vou decompor, perdão, errozinho de novo, é a componente x, Vx é igual a cosseno, só que aqui vai dar o mesmo resultado, a mesma velocidade, porque os valores de seno e cosseno são iguais, ok? Vx aqui então vai dar distância horizontal ao alcance. Aqui eu fiz a mesma coisa, a velocidade era a mesma de antes, o 2 surge porque aquele tempo que eu calculei antes era o tempo ou só de subida ou só de descida. Multipliquei tudo aqui e achei um alcance de 22,68, ok? E essa é a ideia e a imagem que eu gostaria que vocês guardassem, ok? São movimentos totalmente simultâneos e independentes, né? Onde na vertical eu tenho essas únicas, basicamente essas únicas fórmulas, que é para determinar a altura, determinar o tempo, geralmente começa por aqui, ó. E o segundo procedimento, a última coisa que eu geralmente faço nesse tipo de exercício é determinar o alcance, porque eu não consigo alcance sem, primeiro, decompor as forças, as velocidades, muito menos ficar sem calcular o tempo. Então, tem que decompor os vetores, calcular o tempo e a última coisa que eu faço é justamente esse alcance, beleza? Então, ficamos por aí.